Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, amém? Motivo de alegria retornar à Igreja Presbiteriana de Prazeres, igreja amada nossa, que já tivemos o prazer de estar com os irmãos cultuando, também ministrando a palavra. Reverendo Augusto nos convidou para que hoje estivéssemos aqui com os irmãos e é de muita alegria estar com todos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo de número 14. Faremos a exposição desse Salmo. Livro dos Salmos, Salmo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Oremos ao nosso Deus. Grande Deus e Pai, graças te damos, ó Deus. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque estamos reunidos, ó Pai, na tua casa, Senhor, no culto ao Senhor, Pai, no dia do Senhor, no dia qual o Senhor nos ordenou, ó Pai, que santificássemos para ti, ó Pai. E aqui nós estamos. Te pedimos, ó Deus, ilumina a nossa mente, ó Pai, o nosso coração, nos ajuda, Senhor, na exposição da Tua Palavra, trata conosco, ó Pai, nos exorta, nos anima, Pai, nos fortalece e nos guia, Pai, conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus está morto. Foi uma frase afirmada por Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, querendo questionar o sentido da fé e de uma vida baseada nela. Assim também afirmam vários homens e mulheres que no seu dia a dia vivem como se Deus não existisse. Vivem à luz da sua própria sabedoria, do seu próprio entendimento, do seu próprio conselho, daquilo que eles mesmo compreendem e concluem dentro do seu próprio coração: Deus não existe, não há de existir um Deus. A grande questão, irmãos, é o que eles farão quando descobrirem que Deus existe, que Deus está no céu, e como diz o Salmo, Deus olha para todos os homens. Será que eles vão descobrir ainda em vida? Se assim o fizerem, certamente terão a oportunidade de se arrepender, de se render ao Senhor, confessando como Senhor e Salvador. Mas aqueles que não o reconhecerem, não o declararem em vida, descobrirão da pior forma que Deus existe, pois no dia do grande juízo se encontrarão com o Senhor. Pois, independentemente do que creem, do que afirmam em seus corações, uma verdade para nós é certa, uma verdade para nós é clara e declarada: Deus existe, Deus governa sobre todas as coisas e Ele é um Deus soberano. É sobre isso, irmãos, que o Salmo que nós lemos, ele vai nos ensinar nessa manhã, é sobre isso que ele vai falar. Como nós vemos, ele é um Salmo de Davi,
um salmo que Davi o compôs, um salmo que há uma repetição desse mesmo salmo. Se você olhar no salmo de número 53, você vai ver que existe, como que podemos dizer, uma atualização do salmo 14. Na verdade, existe poucos acréscimos, né, dentro dessa melodia que era cantada pela igreja. Pouquíssimas diferenças. Uma das diferenças que nós vemos no texto original, por exemplo, é que no Salmo 14, o nome de Deus, o Senhor, no texto original ele é conhecido, ele é chamado por Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o seu povo. Já no Salmo 53, quando o salmista se refere ao Senhor, ele vai falar em Elohim, ele vai falar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que governa sobre todas as coisas. O Salmo 14, irmãos, ele vai compreender, ele vai ser conhecido como também um salmo de sabedoria. E em seu enredo, no decorrer desse salmo, como lemos, nós vamos perceber que o autor do salmo vai estar nos mostrando, vai estar nos apresentando o quadro do homem sem Deus. Como vive o homem sem Deus? Como é este homem? Né? É um salmo que se junta ao saltério no Salmo 10 e no Salmo 12, que vão, dentro desse conjunto, apresentar um relato pragmático da vida deste homem. O Salmo 10, né, para que os irmãos leiam em casa, ele vai trazer atitudes insolentes do perverso, do ímpio. No Salmo 12 nós vamos ver que de modo dissimulado ele se aproxima ao Senhor, ele fala ao Senhor. Agora no Salmo 14, os seus atos corruptos, né, como a sua natureza funciona, como ele se relaciona, vai estar sendo assim de algum modo apresentado. E a filosofia que existe no coração do ímpio, a filosofia que emana do coração e da vida do homem que não teme a Deus: Deus não existe. É isso que está cravado no seu coração, e é a partir desse entendimento que ele vai estabelecer os seus princípios. É a partir desse conhecimento, né, ou desta falta de conhecimento, que este homem ímpio vai agir conforme o seu próprio coração. Os teólogos acreditam que o contexto que envolve este salmo certamente foi um contexto do reinado de Saul, um momento em que a impiedade estava de modo grande em meio a Israel. No Novo Testamento nós vemos, no livro de Romanos, por exemplo, que o apóstolo Paulo ele vai usar trechos desse salmo para descrever a natureza humana, para mostrar quem é o homem e como estes se encontram, né? Como estes se encontram diante de Deus, diante do seu próprio coração. Quer judeus, quer gentios, todos estes distantes do Evangelho, necessitando da salvação, necessitando do auxílio do Senhor. Sem sombra de dúvida, irmãos, o Salmo 14, ele é um retrato do nosso coração, da nossa própria natureza, sem que o Evangelho tenha alcançado. O homem sem Deus, ou o homem que não vive conforme a lei do Senhor, é um homem que vai viver desta forma, é um homem que vai caminhar desta maneira, como o Salmo 14 vai nos apresentar. Ele vai relatar a vida do ímpio nas suas primeiras palavras, e depois, a partir do verso 5, caminhando ao final do Salmo, ele vai mostrar para nós o juízo de Deus e como Deus irá tratar a estes homens. E é olhando, irmãos, para este Salmo que nós queremos meditar nessa manhã, sobre o caminho do ímpio e a justiça de Deus que está reservada para ele. Se você olhar comigo para o verso 1, você verá que o salmista diz, e ele começa dizendo: diz o insensato no seu coração, diz o insensato no seu íntimo, não há Deus. O salmista começa mostrando a certeza que emana do seu coração e como essa certeza vai dirigir a sua vida e como a partir dessa certeza ele vai então viver. Ele vai dizer: não a Deus.
A palavra insensato, ela vai trazer para nós o sentido, a compreensão de um louco, de alguém que não tem conhecimento, de alguém que não está, podemos dizer, dentro de suas faculdades mentais estabelecidas. Assim é alguém que não reconhece a Deus, assim é alguém que não conhece ao Senhor, é como um louco. O profeta Isaías, quando fala do ímpio, ele vai usar justamente esse contexto, usar justamente essa palavra para mostrar que são tolos aqueles que não reconhecem ao Senhor, são tolos, são insensatos aqueles que não vivem conforme a vontade de Deus. E o salmista, ele vai dizer então, como vive este homem? À luz da certeza do seu coração de que não há Deus. A parte B do verso 1 vai dizer, eles se corrompem e praticam abominações. Ou seja, o caráter deles, a conduta deles vai sendo então desenhada, vai sendo então apresentada para nós. À luz do que ele crê, à luz do que ele compreende, ele então passa a viver. E a sua vida é total, corrompida e em prática de abominação. É interessante, irmãos, porque a palavra insensato corrobora com a ação deste homem. Este homem que é insensato, ele vive a se corromper, praticando aquilo que o Senhor abomina. A imagem que nós temos é como de um animal teimoso, é como de um animal sem freio, é como de um animal sem discernimento, que vive à luz dos seus próprios instintos, que vive à luz de sua própria vontade. É alguém que vive conforme o desejo puro do seu coração. E no seu coração ele crê, não há Deus. E isso é interessante, irmãos, porque isso nos traz a necessidade, já em primeira instância, de refletir, de olhar para dentro de nós, de olhar para dentro do nosso coração, de refletir sobre as nossas atitudes, de refletir sobre o nosso viver, de refletir sobre como estamos vivendo. Pois quem vive a se corromper e a praticar a abominação é justamente o insensato. É justamente aquele que diz que não entende, que não conhece a Deus. Existe um autor famoso, Jeremy Bridges, autor de bons livros, um deles, talvez conhecido pelos irmãos, Pecados Intocáveis. Dentro deste livro, é um livro muito, muito interessante, e recomendo a leitura dos irmãos, ele vai tratar sobre a impiedade. E é interessante porque quando nós olhamos para a impiedade, quando nós falamos do homem ímpio, em primeira instância nós olhamos para dentro do nosso coração e dizemos, não, eu não faço parte desse grupo. Eu já confessei ao Senhor como Senhor e Salvador, eu estou na igreja dominicalmente, eu até faço parte de grupos da igreja, eu estou envolvido nos departamentos da igreja, então a impiedade não está no nosso coração. E aí o pastor Jeremiah Bridges, ele vai nos questionar. O ímpio, irmãos, é aquele, sobretudo, que vive sem considerar a Deus. E no livro ele começa a aplicar esse não considerar a Deus na vida cotidiana, na vida prática. E ele começa a questionar e a interrogar. Será que você, em todas as decisões que você toma, você ora ao Senhor? Será que você, em todas as decisões que você toma, você toma elas baseada no preceito do Senhor? Você as toma baseada na palavra de Deus? Ou será que as decisões da sua vida, das mais rotineiras, das mais corriqueiras, as mais importantes, elas são guiadas pelo que você sente, ou pelo que você talvez compreenda que é bom para você? Se as suas decisões, se a sua vida diária, cotidiana, ela não leva em consideração ao Senhor, você talvez esteja vivendo como um ímpio. Talvez dentro do seu coração ainda hajam vestígios dessa impiedade. E é a partir dessa impiedade
que está diretamente ligada à insensatez do coração do homem, que a palavra corromper, que aparece no texto, vai nos trazer justamente a ideia de um processo de decomposição, de um processo de apodrecimento que acontece de dentro para fora no coração deste homem. Ele se corrompe, ele está em decomposição, ele está num processo, né, de morte, de destruição do seu próprio ser, da sua própria alma. E desta forma, e desta maneira, ele vai praticar aquilo que o Senhor abomina. Tudo isso, porque no seu coração há uma mentira que ele tomou como verdade. E ele diz: não há Deus. Irmãos, nós vivemos à luz do que cremos. Nós vivemos à luz do que nós cremos. Quer conhecer alguém? Observe suas atitudes. Observe como ele vive. Aquilo que ele faz, a forma como ele trata, o que ele prioriza, com o que ele se relaciona, tudo isso vai estar envolvido com o que está dentro do seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Colossos, ele vai dizer que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Que o coração de vocês estejam cheios da palavra de Deus. Porque vivendo cheios da palavra de Deus, vocês vão cantar, vocês vão salmodiar, vocês vão aconselhar mutuamente uns aos outros, ou seja, vocês vão transbordar do Evangelho de Deus que está dentro do coração de vocês. Mas o ímpio não vive desta forma. O ímpio, ele vive na certeza de que não existe um Deus. E por conta disso, os seus atos são de corromper-se. Ele pratica a abominação. Eles estão extraviados. Eles deram as costas para Deus. Diz o verso 3. Eles se corrompem, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós pulamos o verso 2, mas nós vamos voltar para ele já já. Eles se extraviaram. Eles não consideraram o conselho do Senhor, eles não consideraram a vida de Deus, eles não consideraram o ser do Senhor, e por causa disso não há quem faça o bem, não existe nenhum sequer. O verso 4 nos diz: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, que comem o pão, que não invocam o nome do Senhor? Nós vemos aqui mais uma característica dos ímpios, que ela é muito destacada no Antigo Testamento, quando os profetas estão denunciando a impiedade do povo. É sobretudo aqueles que exploram os necessitados. São aqueles que não acolhem aquelas pessoas que precisam. Eles não fazem o bem. Eles não cuidam do próximo. Eles não vivem o Evangelho. Eles não amam a Deus, pois no coração deles, eles pensam: não existe um Deus. E porque não amam ao Senhor, eles não amam ao próximo. E ao invés de cuidar, ao invés de ajudar, ao invés de ser suporte, eles destroem. Eles usurpam aquilo que é dos outros, eles exploram. E assim, irmãos, é a vida do ímpio. Um insensato, um louco, alguém que em seu coração diz: não existe Deus. A sua vida é um processo de deteriorização, de decomposição. O seu estado é de morto, ele está morto, e as suas ações vão refletindo isso. Eles estão alheios à vida de Deus, como diz o apóstolo Paulo, por um único motivo: eles não creem em Deus. Eles não fazem o bem, pelo contrário, eles destroem. Eles vivem à luz do seu próprio coração.
Mas a grande pergunta que queremos fazer nessa manhã, ao nosso coração: quantas vezes, em nosso coração, nós não nos assemelhamos a estes homens? Quantas vezes, em nosso coração, como nos diz o nosso catecismo maior, nós quebramos o primeiro e o segundo mandamento e agimos como ateus práticos? Pois, ainda que com a nossa boca nós declaramos que há um Deus, quantas vezes no nosso dia a dia, quantas vezes na nossa rotina diária nós não vivemos como se Deus não existisse? Quantas vezes nós tomamos decisões, nós planejamos futuro e nós não consideramos a Deus? Quantas vezes nós pecamos, achamos que nos escondemos de A, de B, de C, mas esquecemos que o Senhor está no céu e que os seus olhos estão sobre toda a terra? Quantas vezes, irmãos, nós não tememos muito mais aos outros? Quantas vezes nós não tememos mais aos homens e aos seus julgamentos e esquecemos dos olhos do Senhor? E agimos como ateus práticos que não reconhecem a Deus e que, embora com a sua boca declarem: existe um Deus no nosso coração e na nossa vida prática, agimos como se Ele não existisse. Quantas vezes somos guiados pela emoção do momento? Quantas vezes nós somos guiados pelo nosso próprio desejo, pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio instinto, e nós não observamos a palavra de Deus? Quantas vezes, irmãos, não agimos como loucos? Quantas vezes não agimos como insensatos, como animais sem freio, obstinados a pecar? Vivendo desta forma, como os ímpios, que não conhecem a Deus, que dizem no seu próprio coração: não há um Deus. Quantas vezes a nossa vida não anda em decomposição? Pastor, responda no seu coração: como está a sua vida devocional com o Senhor? Qual a frequência individual do seu relacionamento com o Senhor? Quantas vezes essa semana talvez você abriu a palavra e leu? Quantas vezes essa semana você parou seus afazeres e orou? Não, pastor, eu não consigo fazer isso, minha semana é muito agitada, eu tenho muitos afazeres, eu tenho muita demanda, mas eu estou sempre pensando no Senhor. Mas é no domingo que eu paro, que eu oro, que eu escuto. Se sua vida espiritual, ela é de domingo a domingo, é apenas no domingo que você vem à igreja, que você lê a palavra, e que você ora e que você canta, você está vivendo como um ateu prático. Você está vivendo no seu coração como um ímpio. Pois em 24 horas que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, nós não separamos para o Senhor o tempo de adorá-lo, o tempo de meditar na sua palavra. E vivemos distantes. E vivemos um evangelho frio. E vivemos um evangelho morno. E vivemos um evangelho distante do Senhor. Não nos envolvemos com o Senhor. Não nos envolvemos com o próximo, não nos envolvemos com a igreja, porque estamos morrendo e não percebemos. O justo, por sua vez, ele não vive desta forma, ele vive diferente. A sua confiança está em Deus, ele espera do Senhor a justiça, o juízo de Deus que virá para os ímpios. Diz o verso 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender quando o salmista diz que do céu o Senhor olha,
é que o salmista está tratando com o Deus Yahvé, com Deus Jeová, com Deus da aliança, com Deus poderoso, que está sentado no seu alto e sublime trono, governando sobre tudo que existe. Enquanto o ímpio no seu coração diz que não existe um Deus, o justo sabe que do céu o Senhor está a olhar todas as coisas. O Salmo 115 vai dizer que o Senhor está no céu e do céu Ele faz tudo o que lhe apraz. Do céu Ele faz tudo o que lhe agrada. O que isso causa no seu coração? Essa imagem de um Deus soberano que está no céu, mas que do céu Ele olha para todos nós, Ele olha para todas as criaturas e Ele vê o que cada uma delas faz. Ele está com os seus olhos atentos, Ele observa e nada esconde do seu olhar. Para a igreja, isso deve ser reconfortante, isso deve trazer alegria, isso nos traz proteção, isso nos traz segurança, porque o Senhor está a nos olhar, o Senhor está a nos observar, os seus olhos estão em todos os lugares, o Senhor olha para nós, o Senhor nos vê, o Senhor cuida de nós. Mas o que nós estamos fazendo? O que o Senhor tem visto? Os ímpios, para os ímpios, este é um olhar de juízo. Pois na impiedade dos seus corações eles vivem, e os olhos de Deus sobre eles está. Ele sonda o coração. É interessante porque a parte B do verso 2 vai dizer que Ele olha do céu para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E o verso 3 que nós já trabalhamos, ele vai dizer que todos se extraviaram, que não há um justo sequer. Que todos se apartaram, que todos se distanciaram, que todos foram destituídos e separados da glória de Deus. Ao passo de que só por meio de Cristo, que veio para nos salvar, é que a igreja pode ser acalentada, pode ser protegida pelo olhar do Senhor. Deus está te vendo. Deus conhece o teu coração. O que isso causa em você? Alegria, descanso, paz, felicidade, júbilo? Ou isso causa temor? Aos ímpios, diz o verso 5, tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Aos ímpios, aqueles que oprimiram os justos, aqueles que oprimiram a igreja do Senhor, agora para eles o olhar do Senhor está, e a sensação deles é de grande pavor, porque o Senhor está com os justos. É como nós encontramos diversas vezes nos Salmos, quando o salmista declara: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, Yahvé, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção. Os ímpios devem tremer diante desta afirmação, diante desta contemplação. O pavor os invade, o pavor os invadirá no dia do grande juízo, onde o Senhor destruirá a todos os seus inimigos. E o salmista destaca o motivo: eles serão destruídos, eles se encherão de pavor, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra, e o Senhor está com os justos. Os justos não estão desamparados.
ainda, como diz o apóstolo Paulo, que no breve momento sejais afligidos, essa leve e momentânea tribulação está produzindo um gozo de glória para nós. O Senhor está com a sua igreja. A igreja militante. A igreja que segue anunciando o Evangelho, a obra do Senhor. A igreja que agora, do outro lado do mundo, está sendo perseguida. A igreja que agora, do outro lado do mundo, está sendo morta muitas vezes, mas não estão negando o nome do Senhor, estão falando, estão declarando que há um Deus, que Deus vive. Aos inimigos da igreja, o juízo do Senhor já está declarado. Aos inimigos da igreja, os olhos do Senhor já estão direcionados, pois o Senhor está na linhagem do justo. O Senhor está com eles. Quando nós olhamos o Salmo 53, que é o salmo correlato do Salmo 14, acompanhe comigo. O verso 5, ele vai dizer: tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitiam. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. O cenário que o salmista está nos mostrando, a visão que Davi está desenhando para nós, a imagem que é apresentada é do Deus que está no céu, mas do Deus que se levantou e que está agora julgando os seus inimigos. Do Deus que, como um guerreiro, que como um valente, está a destruir a todos os inimigos da igreja, a todos aqueles que se levantam contra o Senhor. O verso 6 nos diz: metei-as a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Ou seja, aqueles que maltratam, aqueles que oprimem a igreja, eles serão destruídos, porque o Senhor é o refúgio. Cantamos agora há pouco. Ele é a proteção. Ele é o nosso esconderijo. Ele é o lugar para onde vamos. É nele que vamos descansar. E aí o salmista conclui o salmo dizendo: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Tomara de Sião viesse o livramento, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Não mais a Arca da Aliança para representar a presença de Deus, mas o próprio Messias, o próprio Cristo, que veio, que instalou o seu reinado, que morreu no meu e no seu lugar, que foi ao céu e que voltará, e que nos levará para estarmos eternamente com Ele. O Senhor da igreja, o vingador dos seus inimigos. O salmista, ele expressa o desejo da salvação, o desejo da vinda do Messias, mas também apresenta numa perspectiva escatológica que o Senhor, quando vier, quando Ele restaurar, quando a plenitude dos tempos acontecer, então Jacó e Israel se alegrarão. Haverá júbilo, porque os inimigos do Senhor foram destruídos. E a igreja segue vitoriosa, triunfante. Como diz o profeta Isaías: o largar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpiscou as vestes e manchou todo o traje. É isso que acontecerá no grande dia, a destruição dos inimigos do Senhor, a destruição dos inimigos da igreja. Lembramos da história do apóstolo Paulo,
quando no caminho de Damasco tem um encontro com o Senhor. Indo para destruir, para matar cristãos, o Senhor o encontra e diz: por que me persegues? E ali ele tem um encontro em que sua vida é mudada e que sua vida é restaurada e transformada, porque a salvação, irmãos, pertence ao nosso Deus. A salvação pertence ao Senhor. E os seus olhos estão sobre nós. Esse salmo, queridos, ele traz para nós algumas lições. Esse salmo, ele nos conforta, mas ele também nos exorta. Ele nos exorta, em primeiro lugar, a entendermos que sim, existe um Deus. Para que nós não vivamos como os ímpios, que no seu coração não consideram a existência de Deus. Esse salmo nos exorta a vivermos conforme a palavra do Senhor. Esse salmo nos chama a atenção a olhar para dentro de nós, a perceber o que há dentro do nosso coração e como está a nossa vida, como nós a temos vivido. Esse salmo traz para nós também não só o confronto, não só a exortação, mas ele nos traz também um consolo. Ele nos traz a esperança de que o Senhor está conosco, de que Ele está com a linhagem do justo. Os seus olhos estão sobre toda a terra. Ele cuida de nós. Ele está presente conosco. Ele é o nosso lugar de refrigério. Ele é o nosso lugar de proteção. Ele é o lugar para onde nós podemos fugir, para onde nós podemos ir e nos abrigar, longe do homem mau, do homem perverso. Este salmo, queridos, ele nos anuncia o Messias. Ele anuncia a graça de Deus sobre a sua igreja, mediante Cristo, aquele que se compadeceu e se entregou em nosso lugar. Mas ele é também um alerta para aqueles que vivem distante de Deus. O Senhor virá com justiça. O Senhor nos julgará. Se estamos em Cristo, se vivemos em Cristo, nós já fomos perdoados. Nós já fomos absorvidos pelo derramamento do sangue de Cristo. Mas se vivemos segundo o nosso próprio coração, mas se somos guiados pelos nossos próprios desejos, como animais insensatos, que não têm freios, a ira de Deus virá sobre nós. Como vivemos? O ano está terminando. Quando a gente entra na internet, a gente vê muitas brincadeiras, muitos desabafos sobre os últimos 2 anos. De fato, não têm sido anos fáceis. Temos lidado com muita coisa. Como você viveu esses 2 anos? Como você viveu o ano de 2021? Você viveu como alguém que vive no coração acreditando que não existe Deus? Ou você viveu como um justo, protegido e refugiado no Senhor? Quais são os seus planos para 2022? Será que você já traçou todos eles, mas nessa manhã percebe que talvez você não orou por nenhum deles? Talvez você não consultou a palavra do Senhor para nenhum deles e você só planejou? Como estamos vivendo? Independentemente do que Nietzsche disse, independentemente do que qualquer outro pensador, do que qualquer outro homem possa dizer, Deus é Deus. Ele é Rei. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele vive. Ele reina.
e Ele voltará e irá buscar a sua igreja. Nós, a igreja do Senhor, nos alegraremos, como diz o salmista, mas os inimigos de Deus serão destruídos. Que como igreja do Senhor possamos ser achados entre aqueles que exultarão, que se alegrarão com o Senhor, porque já abandonamos os pecados do nosso coração e já vivemos em novidade de vida, como nos ordena a palavra do Senhor. Que como igreja do Senhor, queridos, possamos ser animados, fortalecidos no Senhor, na certeza de que os seus olhos estão por todos os lugares. Ele é o nosso refúgio, Ele cuida de nós. Que vivamos na certeza que a nossa vida prática ateste para todos que sim, existe um Deus, e do céu Ele governa sobre todos. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Nesse momento eu queria que você curvasse a sua cabeça ainda em espírito de contrição, possamos orar ao Senhor. Grande Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor reina. Como diz